Se a gente fechou um ciclo e estamos entrando em outro, o Senhor quer nos tirar algumas coisas que nos distraem. Nós não podemos ser uma igreja governada pelas coisas que se veem, porque a realidade que nos governa é tudo aquilo que não se vê, porque o que se vê é temporal e o que não se vê é eterno. Ou nós somos governados pela eternidade, ou seremos seduzidos por tudo aquilo que os nossos olhos podem atrair, ser atraídos, que a Bíblia chama de concupiscência da carne. Eu queria começar essa mensagem contando para vocês uma experiência que eu tive no Remi lá. Você já me ouviu, acho, contando desse sonho, né? Não? Nós fazemos parte do Remi, uma rede de relacionamento de ministros muito, muito interessante, que consegue unir pastores tão diferentes, né, cara? E a gente tem tido a oportunidade de estar junto. Eu até me enquadro às vezes no jeito dos pastores para poder ter a comunhão, né? Estava pregando para um grupo de pastores batistas, daí eu tiro meu boné, eu coloco uma roupa mais adequada, né? Porque eu falo assim, eu quero estar junto com os irmãos. As nossas roupas não podem ser diferentes. A gente não pode, por causa do estilo de pensamento, por uma linha teológica, e coisas tão banais têm separado. Na verdade, o que nos separa não são essas coisas, é o nosso orgulho de achar que somos donos da verdade. A verdade não é um pensamento que sobrepõe ao outro, a verdade é uma pessoa. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade. Se ele é a verdade, ninguém é proprietário de Cristo, ninguém é dono da verdade. Nós somos possuidores da verdade que habita em nós. Nós não temos direito de propriedade sobre ele. Nós podemos manifestá-lo através das nossas atitudes. Amém? E nós estávamos ali no Remi, em São Paulo, que foi uma conferência que trouxe ali bastante pregadores conhecidos, e tinha muita gente lá em São Paulo. E o Djalma me pediu naquela conferência para ministrar. Eu falei: pô, amém, que honra, né? Está ministrando com tantos homens que para mim são referências. Só que desde o primeiro dia que começou a conferência até a sexta-feira à noite, tinha algo que não estava legal no meu espírito. Eu olhava as ministrações, eu via isso, tinha alguma coisa que eu falei assim: não está indo. E eu estava angustiado. Chegou na sexta-feira à noite, o apóstolo Luiz Hermínio ia pregar, e ele falou assim: cara, eu estou te vendo angustiado, está acontecendo alguma coisa. Eu falei: cara, tem alguma coisa que está acontecendo aqui que não está legal, e eu não estou discernindo no espírito. E daí ele me abraçou e nós dois começamos a chorar, e ele falou assim: eu estou percebendo a mesma coisa, e Deus vai romper de hoje para amanhã. E ele pregava na sexta e eu pregava no sábado na manhã. E de fato a sexta-feira à noite foi algo diferente. O Luiz tem uma graça, e mudou o ambiente. E eu cheguei no hotel, eu estava sozinho, e eu cheguei no hotel e dormi ainda. Sabe quando você está na aleluiado assim do que aconteceu? Eu estava naquela adrenalina do culto, cara. E eu cheguei, pensei que eu não fosse conseguir dormir, mas eu estava tão cansado que eu capotei. Quando deu 5 horas da manhã eu acordei, e o Senhor me despertou com um sonho. Eu não sou de sonhar, a não ser quando Deus quer falar comigo. Fora isso eu não me lembro de nada do que eu sonhei. Ou a não ser quando eu como muito à noite, daí você tem pesadelo. Fora isso eu não tenho sonho. Mas naquela noite eu acordei 5 horas da manhã com um sonho muito nítido, que eu quero contar para vocês. Esse sonho foi o seguinte: era como se fosse a sequência da conferência. O Luiz tinha acabado de pregar, e o Djalma chegava para mim e falou assim: Cris, você conduz o Luiz até lá fora, que tem muita gente querendo falar com ele precisa pegar o voo, ele não pode ficar parando para conversar. Eu falei: tranquilo. E eu pus a mão no ombro do Luiz, fui conduzindo ele assim, vinha vários pastores. Eu falei: cara, desculpa aí, gente, mas eu preciso levar ele. E fui conduzindo e cheguei com o Luiz até o carro. Quando eu cheguei, ele me deu um beijo assim no rosto e falou: Cris, obrigado, está tranquilo, está entregue, pode falar para o Djalma que você cumpriu o seu papel aí. Eu falei: beleza, Luiz. Quando eu me despeço dele, olho para trás, eu acho que devia ter uns 100 pastores que estavam tentando falar com ele. Só que quando eu olhei para trás, esses 100 pastores estavam fazendo alguns gestos que eu não entendi. Estavam um passando a perna meio no outro, um meio passando a mão no outro. Eu falei: que é isso? Será que esses caras são tudo gay? Foi a impressão que eu tive no sonho. Então eu vi como se surgisse na minha frente, numa tela, escrito sedução. E o Espírito Santo me falou: não é um espírito de homossexualismo, é um espírito de sensualidade. E daí eu achei muito forte aquele sonho, e eu despertei.
Quando eu despertei acordado, olhei no relógio 5 horas da manhã e aquela palavra, ela ficava piscando na minha frente, sensualidade, sensualidade. E eu falei, Senhor, o que é isso? E daí eu peguei e falei assim, eu vou dormir que eu estou muito cansado, eu vou anotar aqui amanhã. E quem disse que eu conseguia dormir? E o Senhor me falou assim, eu não quero que você pregue o que você tinha preparado para pregar amanhã. Eu preciso que você comece a falar sobre a nação, a respeito desse espírito que tem governado a igreja e muitos ministros nesses dias, espírito de sensualidade. E daí, meu irmão, fiquei 5 horas, das 5 horas da manhã até as 9h30, que era o horário que vieram me buscar para pregar, e o culto era às 10, eu fiquei escrevendo o que o Senhor me falou. Eu tinha uma compreensão equivocada de sensualidade. Sensualidade, na minha concepção, estava muito mais ligada ao aspecto sexual do que o entendimento que o Senhor estava querendo me trazer. A palavra do dicionário, o dicionário explica sensualidade como atos, modos, gestos de se comportar e exprimir, um sentimento voltado à intenção de despertar ou impulsionar uma vontade ou interesse no outro. Ou seja, chamar a atenção para si mesmo de modo atraente. Repita comigo, chamar a atenção para si mesmo de modo atraente. O Senhor me falou assim, esse é o espírito que tem governado os ministros nessa nação. O espírito de sensualidade. Sabe, se tem uma única coisa que nós temos uma responsabilidade de fazer como igreja, é levar as pessoas a Cristo. Quando você perde de foco o sentido do que é ser igreja e começa a trazer a atenção para si mesmo, você já se corrompeu no meio do caminho. E o Senhor, Ele foi mais além disso. Ele falou o seguinte, hoje os veículos de exposição pública estão muito mais acessíveis que no passado. Como que um pastor se tornava conhecido no passado? Ele tinha que ou ter dinheiro para comprar um horário na televisão, na rádio, ou ele tinha que ser convidado a pregar em grandes conferências. Hoje não. Hoje o cara pega Facebook, pega Instagram e começa a bombardear com as suas imagens, com as suas palavras, e o interesse por trás de falar, de manifestar o reino, na verdade é divulgar o seu ministério pessoal. Sabe, quando você vai à Holanda, a Holanda tem uma rua, porque na Holanda a prostituição é algo legalizado. Então você tem várias vitrines, parecem lojas, mas nessas lojas, nessas vitrines tem homens e mulheres que ficam ali fazendo gestos e chamando a atenção para si mesmo, para venderem o seu produto. E as pessoas passam na frente e ficam olhando a vitrine, gostei disso, e contrata aquelas pessoas. O Senhor me falava assim, as redes sociais se transformaram na vitrine da Holanda, pessoas se prostituindo, se vendendo. E o pior de tudo, porque pior do que a Holanda, é porque se vendem em nome do Evangelho. Mas o interesse é pessoal, o interesse é se tornar conhecido, o interesse é se tornar famoso, o interesse, porque distorceram a realidade do que é uma igreja relevante. Igreja relevante não é a quantidade de pessoas que enchem os templos a cada domingo. Igreja relevante é aquela que consegue compreender primeiro de tudo qual é a vontade do Senhor da igreja. A igreja não é minha, a igreja não é sua. A igreja só tem uma razão de ser, levar as pessoas à estatura de Cristo. Não é um lugar de promoção de eventos, não é um lugar para atender a tua expectativa pessoal. A igreja tem que levar as pessoas à estatura de Cristo. Esse foi a concepção de Deus desde o início de todas as coisas. Quando Ele cria aquele jardim e coloca profeticamente duas árvores, a árvore do conhecimento e a árvore da vida. A árvore da vida simbolizava Cristo. Qual era o projeto de Deus para o homem? Que todos comessem de Cristo, até que Cristo se tornasse sua própria vida. O projeto de Deus não mudou. O projeto de Deus não é a melhora da tua vida. O projeto de Deus é que Ele possa olhar para você e encontrar Cristo na sua vida. Só que a sensualidade tem nos distraído, porque nós estamos escravos daquilo que os nossos olhos naturais podem ver. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículos do 15 ao 18.
Na carta de Paulo aos Colossenses, ele fala algo muito interessante. Primeiro que ele fala o seguinte, está descrevendo a Cristo, ele fala assim: o qual é a imagem do Deus invisível. Você entende que Deus, sendo Deus, o único que autoexiste, que não foi criado, ele poderia se revelar ao homem de forma visível? Sim ou não? Sim. A Bíblia o descreve como Deus invisível, porque Deus é Espírito, e Ele nos gerou em Espírito. A parte da tua vida que se relaciona com Deus é o teu Espírito. Ou seja, o que de fato importa em toda a nossa vida de igreja são as coisas que nós não vemos, porque Deus é um Deus que nós não vemos, e a base da nossa relação com Ele se chama fé, que é trazer à existência as coisas que não existem, que não se pode ver. Agora, quando nós deixamos de lado todo o aspecto invisível do cristianismo, para sermos controlados, conduzidos e seduzidos por aquilo que é visível, nós nos perdemos em algum ponto do caminho. E aqui, Paulo começa falando assim: Ele é a imagem do Deus invisível. Quem? Cristo, o primogênito de toda a criação. Nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, na terra, visíveis e invisíveis. Olha que loucura esse texto. Tudo que você não pode ver também foi criado. Existe uma realidade invisível que você não vê, mas também foi criada, junta com uma realidade visível. Sejam tronos, ele está falando de tudo que é invisível, que foi criado: tronos, dominações, principados, potestades, anjos, demônios. Tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja, o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo Ele tenha preeminência. Escreva essa palavra, preeminência. Esse é o grande projeto de Deus sobre a face da terra, a preeminência de Cristo. E se Ele quer a preeminência de Cristo sobre uma nação, se Ele quer a preeminência de Cristo sobre uma cidade, se Ele quer a preeminência de Cristo sobre uma igreja, começa com a preeminência de Cristo sobre a sua vida. Se Cristo não tem a preeminência da tua vida, não olhe para que o Senhor transforme a nação, se Ele não conseguiu ainda transformar a sua vida. A preeminência dele começa na minha disposição em me render ao seu governo. Se eu não me rendo ao governo de Deus e à sua vontade, eu não tenho autoridade para declarar o governo de Deus em uma cidade, uma nação, porque a minha vida não é governada por Ele. A primeira área de preeminência de Cristo tem que ser a minha total disposição em me render a Ele completamente. E nesse aspecto, nós precisamos entender que as coisas invisíveis precisam voltar a ter mais valor nas nossas vidas do que as visíveis. Nós não podemos mais continuar como igreja sem discernimento espiritual. A igreja é na sua natureza profética, porque ela precisa da capacidade de discernir o Espírito. Você precisa poder olhar quem ministra uma palavra e falar assim: deixa o meu Espírito que se manifesta nessa pregação, e não simplesmente porque faz sentido a tua mente, porque o cara cita meia dúzia de filósofos, tem um discurso bonito, tem uma oratória que agrada, se parece inteligente, se fala: que palavra? Não é que palavra, muitas dessas palavras são um lixo, porque estão contaminadas com o humanismo. Agora, se nós não temos discernimento espiritual e leitura de ambiente, nós somos seduzidos por aquilo que se vê, nós somos controlados pelos 5 sentidos. Nossa, que palavra! Calma aí, qual é a tua avaliação de que palavra? Mexeu com a tua alma ou penetrou teu espírito? Qual a avaliação de, cara, essa é uma igreja relevante? Por quê? Porque tem 10 mil membros? Quem é essa igreja no espírito? O Senhor Jesus precisou de 12 homens, e a maioria deles bem cabeça dura, para produzir uma transformação na história. Nós não precisamos de multidões, mas as multidões nos seduzem, porque elas dão prestígio, porque elas dão fama. O Senhor nunca precisou, Ele sempre produziu transformação com minorias. Glória a Deus.
E eu creio em algo que vai se passar nessa nação com pessoas completamente desconhecidas, homens e mulheres de Deus que estão sendo cuidados, sustentados em cavernas, escondidos, para se manifestarem num tempo oportuno. Aleluia! Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, no versículo 16 em diante, ele diz assim: por isso nós não desfalecemos. Por isso o quê? Preste atenção, meu irmão, você tem sofrido por alguma coisa na sua vida? O que te faz sofrer? O que tem te feito ficar desesperado? Quais são os seus motivos de oração? Porque você não está conseguindo pagar suas contas? Porque você perdeu o seu carro? Porque a sua casa está correndo o risco de você não pagar a prestação? Eu quero te dizer que todas essas coisas eu experimentei nesses anos. A única coisa que eu não deixei sair da minha mão foi meu carro, que eu tinha um carro bom, novo. Eu falei assim, isso aqui eu não vou perder, eu vou dar de oferta. Daí eu fiquei sem nada. Verdade. Eu falei, eu estou vendo que eu vou perder, antes de perder eu dou de oferta. E não era carro com prestação não, estava quitado. Porque tem gente que oferta o carro com boleto para pagar. A nossa leitura da vida está distorcida, irmãos. Se você pega o microfone numa igreja num domingo e fala assim, venha contar um testemunho de bênção, o que você ouve? Você vai ouvir pessoas falar assim, irmãos, eu queria compartilhar com vocês uma bênção. Eu tinha um carro já com 5 anos de uso e Jesus me deu um carro zero. Daí a igreja fala assim, aleluia, glória a Deus, que bênção. Olha, eu morava de aluguel durante 20 anos, consegui comprar minha casa própria. Aleluia. Eu tive uma promoção. As nossas bênçãos são só coisas visíveis. Eu acho que Deus olha, quando esse texto de Paulo foi escrito, fala assim, cara, será que essa igreja está conseguindo compreender? Será que essa igreja consegue ter a Cristo ao ponto de entender o valor das coisas invisíveis? Ou a gente continua chamando bênção aquilo que Deus chama de acréscimo? Ou a gente continua se movendo, fazendo campanha de oração por aquilo que Deus quer te dar como consequência do reino? E nesse texto ele fala assim, é por isso que nós não desfalecemos. Por que nós não desfalecemos? Porque os nossos olhos estão colocados no que tem que ser colocado. Se você tem no seu parâmetro de sucesso as coisas visíveis, e Deus não tem isso como parâmetro de sucesso, você vai entrar em crise na sua vida. Porque a hora que Deus toca aquilo que para Ele não tem importância, você está em desespero. É por isso que nós temos visto uma geração de pastores em depressão e se suicidando. Por que eles estão se suicidando e estão em depressão? Porque aquilo que eles chamam de relevância é uma igreja com bastante gente. Esses dias, acho que uns 60 dias atrás, um pastor dos Estados Unidos se matou. Se olha para a família do cara, uma família de revista, uma esposa linda, filhos maravilhosos, uma igreja gigante, uma igreja influente em toda uma cidade, e a esposa ainda dá uma declaração depois do suicídio do seu marido: eu não sei o que tirou a vida dele. Nós não tínhamos problemas. Nós não tínhamos problemas porque para vocês problemas são as coisas externas. Então externamente estava tudo bem, mas vocês não estavam atentos a uma realidade invisível. Então enquanto a gente chama de bênção as coisas visíveis, a gente perde de foco o que de fato tem valor. O que está acontecendo dentro de você? Aquilo que na minha vida eu tinha como perda, eu entendi que foi como ganho para que eu pudesse alcançar Cristo. Eu entendo hoje o que Paulo disse com relação a isso. Quando você se submete ao Senhor e se rende completamente a Ele, Ele começa a te mostrar o que de fato tem valor na vida. E daí, esse texto de Paulo faz sentido. Nós não desfalecemos. Ainda que o nosso homem exterior seja consumido, o interior se renova de dia em dia. Ou seja, pode cair o mundo lá fora, eu sei o que está acontecendo aqui dentro. Agora, quando nós não temos Cristo governando a nossa vida de dentro para fora, meu irmão, qualquer chuvinha é tempestade, qualquer situação te abala, qualquer situação externa te faz viver uma montanha russa da fé. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, cara, quem está escrevendo isso aqui é Paulo. Paulo apanhou quase até a morte. Toda vez que Paulo pegava um navio, o navio afundava.
cara está pregando, a pessoa cai morta, tudo dá errado com Paulo. Então ele chama isso de leve e momentânea tribulação, porque são coisas externas. Ele falou, enquanto Paulo está comendo lá fora, aqui dentro Cristo está sendo formado cada dia mais. Então ele fala o seguinte: a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós abundante e eterno peso de glória. Por quê? Pergunta para mim assim, por quê? Por quê? Então eu vou te responder. Por quê? Porque nós não nos atentamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem. Porque as que se veem são temporais. Olha para a pessoa que está ao teu lado assim, aquilo que você está sofrendo é temporal, vai acabar. Essa tua luta tem fim. Esse teu problema tem dia e hora para acabar. Mas o que tem valor e é eterno é o que está acontecendo dentro de você. Nós não podemos fundamentar a nossa fé em experiências externas, porque do mesmo jeito que ela te empolga, ela te frustra. Se você veio a Cristo por uma cura, Jesus me curou de um câncer e agora eu sirvo a Jesus, beleza. E se amanhã Ele não curar, como que você faz? Nós não podemos fundamentar nossa fé em experiências externas, elas são frágeis. Sabe, Paulo tem uma experiência ainda como Saulo, uma experiência fantástica que muitos de nós nunca tivemos. Você imagina uma luz resplandecer ao ponto dele cair de joelhos no chão e ele ouvir o Senhor se revelar a ele e falar assim: por que você me persegue? Essa experiência poderosa que Saulo teve, você não vê ele descrever na Bíblia em nenhum texto. O maior escritor do Novo Testamento, aonde está escrito isso? Está escrito em Atos. Quem escreveu Atos? Lucas. Lucas conta a experiência de Paulo, porque ele mesmo não dá valor a isso. Sabe por quê? Porque isso é uma experiência externa. Paulo era um cara que entendeu, que compreendeu a importância daquilo que acontece dentro de mim, independente da realidade exterior. Então, uma experiência fantástica dessa, que nós, alguns ministros do Evangelho, passariam a vida fazendo uma caravana de testemunho da visão que o cara teve. Paulo nunca se prendeu a isso. Ele escreve aos Gálatas e fala assim: quando aprouve a Deus revelar seu Filho em mim. Ele não fala revelar seu Filho a mim. A revelação de Cristo a Paulo foi através dessa luz, mas a revelação de Cristo em Paulo foi um processo que durou a vida inteira. A revelação de Cristo a Paulo não é algo das suas cartas, mas a revelação de Cristo em Paulo, ele gasta a sua vida inteira explicando o que é o processo de Cristo ser formado em nós, o que é essa natureza adâmica ser rasgada, para que de fato o Espírito possa governar a tua alma, o teu corpo, o teu homem interior tenha o domínio sobre o teu homem exterior. É disso que Paulo passa seus dias falando. Eu tive uma experiência no início do meu ministério muito interessante. Eu falei para vocês que 2 anos após minha conversão, eu fui ordenado como pastor e fui enviado para cuidar de uma congregação. E essa congregação começou de uma forma muito especial. Nós éramos ali bem mais jovens, meu filho tinha recém-nascido, e foi designado um outro casal que também foi levantado como pastor para ser meus auxiliares. Eu, engenheiro civil, e esse cara advogado. Nós tínhamos a nossa vida profissional e fora o nosso trabalho. Nós estávamos mergulhados na igreja, apaixonados por cuidar das pessoas, por cuidar dos jovens. E chegavam muitos jovens, e nós estávamos ali, passávamos a nossa vida praticamente um na casa do outro, cuidando da igreja, investindo em vidas, evangelizando os bairros carentes. A minha esposa com aquele barrigão em tudo quanto é lugar, né? A gente ia para asilo, ia para casa de recuperação, fazíamos um trabalho, e ele sempre do meu lado. E aquele cara, aquele pastor, esse meu amigo, tinha uma graça, que eu olhava para ele e falei assim: eu tinha uns 4, 5 anos mais velho que ele. Eu falei assim: o meu trabalho aqui é pastorear ele, para que eu possa me transformar numa plataforma, porque ele tem muito mais graça que eu. Eu sempre tive, pelo fato da vida inteira viver em obra, cuidando de peão de obra, eu sempre tive uma cara, um jeito de falar mais bravo, apesar de eu não ser. E ele sempre teve uma graça. O cara sorria fácil, o cara
tinha uma habilidade de falar com o adolescente. Eu falei, meu, esse rapaz tem algo para ele na nação. E eu estava preparado para lançá-lo para isso. E logo no primeiro ano do ministério, a sua esposa engravidou, e com 2 meses de gravidez foi diagnosticado que aquela criança tinha síndrome de Down. E do mesmo jeito que nós vivemos com intensidade os dias de festa, nós vivemos os dias de dor. Sofremos juntos com aquela notícia. Meu, nos abalou de uma forma violenta, e a gente falou assim, caramba. Mas algo o Senhor colocou no nosso espírito com relação a orar pela cura daquela criança. Nós críamos nisso, sabíamos que Deus podia fazer um milagre. E orávamos, intercedíamos, e eles iam para as reuniões de oração. 2 semanas antes do parto, ela foi fazer um exame para ver como estava a criança. E eu tinha uma expectativa no meu espírito, falei, cara, esse exame não vai dar nada. E ela foi para o exame, e o exame constatava que a doença estava da mesma maneira. A cabeça da criança é enorme, o corpo não desenvolvia, 2 semanas antes do parto. E chegou o dia do parto, e a gente preocupado, um parto de risco, e todos intercedendo. Então, quando nós estávamos ali esperando as notícias, aquela criança sai, e o médico vem chorando e nos fala, não sei explicar, a criança está completamente curada. Aleluia! Um dos milagres mais incríveis que eu vivi de presenciar. Esse cara, depois de alguns meses, foi transferido para outra cidade, esse pastor, meu amigo. E nós não tínhamos mais o convívio, ele começou a congregar numa outra igreja, que ele nem foi reconhecido como pastor, estava lá, chegou em outra cidade. E daí o trabalho dele começou a exigir cada dia mais dele, ele começou a deixar de ir à igreja. E como ele não ia à igreja, e a igreja era longe da sua casa, ele falou para sua esposa, eu prefiro que você também não vá. E esse casal começou a não ir mais à igreja. E eu perdi o contato dele, não os via. E mais ou menos uns 4, 5 anos atrás, um dos caras que era o baixista da nossa equipe de adoração na época, me encontra na rua e fala assim, pô, apóstolo, quanto tempo? É um cara que também tinha mudado de cidade, estava passando por Taubaté, quanto tempo, que saudade de você. E aquela nossa época, hein? Falei, pô, foi demais, né? Ele falou assim, cara, eu preciso te contar uma coisa, não sei se você está sabendo, foi o que foi. Encontrei esses dias o pastor fulano de tal, que era esse meu amigo, que tinha tido a experiência de cura do seu filho com Down. Ele falou, cara, eu cruzei com ele e falei assim, meu, e a mesma coisa que eu estou falando para você, eu falei, cara, é aquela nossa época, que demais, aquela experiência, teu filho como que está? E disse que ele virou para mim de uma forma agressiva e falou, não me fala disso, não foi Deus que curou meu filho. Aquela época eu era imaturo, eu não creio em Deus, me tornei ateu e eu não quero, se você quiser manter uma relação comigo, não venha falar daquela época de infantilidade da minha vida. Por que eu estou compartilhando isso com você? Porque uma experiência violenta de um milagre não foi suficiente para sustentar esse homem na fé. Às vezes você fica tratando Deus como se Deus fosse uma criança e fala assim, olha, se o Senhor fizer esse milagre na minha vida, então eu vou te servir com mais força. Se o Senhor mudar minha vida financeira, eu vou me tornar alguém fiel no dízimo. Isso é mentira. As nossas experiências com Deus, elas não podem ser pautadas em ações externas, porque toda relação com Deus é do Espírito. Se você se relaciona com Deus por aquilo que acontece no teu exterior, aquilo que te empolga pode te frustrar, aquilo que te trouxe a Ele pode fazer você abandoná-lo. Aquele homem com uma experiência violenta disso não teve a sustentação da fé. E por que eu me lembrei desse fato? Porque esses dias eu estava fazendo o lançamento desse livro numa cidade lá de Ilhabela, e me encontrei com uma pastora que marcou minha vida. Essa pastora me contou uma história que quando ela era recém-convertida, um filho de 3 anos é diagnosticado com leucemia, e os profetas oraram e falaram para ela assim, seu filho vai ser curado. E depois de 6 meses de tratamento, o filho dela foi diagnosticado completamente curado. E ela era recém-convertida.
Então eles se mudaram para retomar uma nova vida, foram para Fortaleza, levaram as crianças, e essa criança já fora até do tratamento, com 3 meses na cidade de Fortaleza, a enfermidade volta. A enfermidade volta, e depois de 1 mês, de uma forma violenta, aquela criança morre com leucemia. Essa mulher recém-convertida, com uma palavra profética que a criança seria curada. Do mesmo jeito que aquele meu amigo teve uma experiência violenta, positiva, de cura, essa mulher teve uma experiência terrível, de algo que Deus resolveu não curar. Daí você me pergunta, como está a vida dessa mulher hoje? Se transformou numa pastora violenta no espírito, uma profeta que tem rodado essa nação, pregando a respeito do que é resiliência, do que é você ter força em Deus nos dias difíceis. Agora deixa eu te perguntar, o que uma experiência externa pode produzir na vida de um homem? Existe algo que eu tenho falado por onde eu passo, que se chama a fragilidade do homem exterior. As nossas experiências externas são frágeis. Tudo que acontece na nossa vida acontece no campo do espírito, e ou nós abrimos os nossos olhos espirituais para entender a realidade do mundo espiritual, ou a gente vamos continuar sendo cristãos que a base da igreja brasileira se tornou uma igreja cheia de gente imatura, infantil. Por quê? Porque estão baseando sua fé em experiências externas, não no espírito. Nós precisamos ter disposição de nos render completamente ao Senhor e falar: Senhor, toma a minha vida, de dentro para fora. A parte externa é só uma consequência do que está acontecendo dentro. Quando nós começamos a compreender isso, a nossa concepção de igreja e de sucesso muda. Vocês estão em anos de transição, e é fundamental que compreendam isso. Sabe, quando a gente olha, por exemplo, dados estatísticos, eu quero te dar alguns. A renda per capita de países como Singapura, por exemplo, é de $60 mil por pessoa. Você imaginou uma renda um país do primeiro mundo, Singapura? Você pega a renda per capita da Costa Rica, é $10 mil. Costa Rica tem $10 mil, Singapura tem $60 mil. Isso são dados estatísticos. Daí você vai na entrevista para as pessoas. Qual a sua sensação de plenitude de vida? Mais de 60% das pessoas da Costa Rica se sentem felizes com a sua vida. Em Singapura, um índice altíssimo de depressão e de tristeza. Você pega países como a Alemanha, como Suécia, tem um índice de 10 suicídios a cada 100 mil pessoas. Você pega países como Haiti, que tem índices de suicídio de 5 a cada 100 mil pessoas, metade do que a Alemanha, um país de primeiro mundo. Sabe por quê? Porque o ser humano foi criado para experimentar um sucesso interior. E quando você chega numa situação de conforto, de estabilidade externa, e o teu interior não é pleno, você chegou no pior lugar que você podia chegar. Porque o que traz uma pessoa à depressão não é a ausência de alegria, é a ausência de esperança. Quando você chega num estágio onde tudo está bem à tua volta e você não está bem com você mesmo, é desesperador, porque não tem esperança de solução. Uma pessoa que vive no Haiti, tudo está mal, ela continua tendo esperança. Esperança, eu estou te falando a verdade. Quando você tem esperança, você sempre alimenta que o amanhã pode ser melhor. Quando você perde a esperança, você entra num estágio depressivo. Porque os países de primeiro mundo estão sofrendo com índices. Pega o Japão, que é a terra do Felipe. O Felipe é um jovem de 25 anos que saiu do Japão, fala muito mal português, foi para o Japão por 5 meses, mora lá por 25 anos. Pela primeira vez está vindo ao Brasil para se aprofundar na realidade da nova aliança. Está 4 meses na minha casa. O que faz um jovem ser do outro lado do mundo? Não para um turismo gospel, mas para estudar a palavra, para receber uma impartição do Espírito. Deus está fazendo algo nas nações. Deus está levantando homens e mulheres com fome pela palavra e não pelo evangelho do mundo gospel. Porque esse evangelho não traz sustentação. Glória a Deus. Então, quando você vê a
país, uma nação como o Japão, com uma alta qualidade de vida, e jovens da idade dele tiram suas vidas todos os dias, porque eles não têm esperança. Está tudo bem, mas o meu interior não se resolve. Sabe, a Bíblia fala que a esperança da glória habita em mim. Quem tem a Cristo não precisa de nenhum tipo de motivação exterior, é alimentado pela esperança que habita dentro de nós. Aleluia! Sabe, em cada situação de beco sem saída que eu entrei na minha vida, e não foram poucos, o que me alimentou não era mudança de governo, não era se o Haddad ou o Bolsonaro iriam ganhar. O que alimentou sempre a minha vida, uma esperança que tudo se resolve, é o fato de que Cristo vive em mim e que a minha vida está debaixo do governo e do controle dele. Quando Paulo escreve aos Romanos, ele entendia isso. Ele falou: todas as coisas cooperam para o bem. Mas não é de qualquer pessoa. Não adianta você pegar um adesivo, colocar no seu carro e parar aqui: todas as coisas cooperam para o meu bem. Não. Todas as coisas não cooperam para o bem de qualquer tipo de pessoa. É para aqueles que estão dispostos a abrir mão da sua vida e viver por um propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que vivem segundo o seu propósito. Que é outra palavra distorcida no Evangelho. O meu propósito, não tem meu propósito, tem o propósito de Deus no qual eu me encaixo. Não sei se é uma palavra adequada para uma noite de festa, mas foi o que o Senhor trouxe ao meu espírito. Glória a Deus! Fala, Jeová. Glória a Deus! Aleluia! A nossa dificuldade de entender as coisas invisíveis nos fazem ter uma leitura da Bíblia pela alma e não pelo Espírito. E quando nós lemos a nossa Bíblia através da alma, ela não pode produzir o que ela precisa produzir, porque a Bíblia ela não tem nada de sagrado no livro em si, se você não tem a capacidade de ser ativado no teu espírito, porque a Bíblia é como uma janela, ela só aponta uma direção. Se você admira a janela, se você admira a moldura, se você admira a cortina e não olha através dela, você nunca vai entender o porquê ela está ali. A Bíblia é um livro que de Gênesis a Apocalipse ela revela Cristo. Se você lê a Bíblia e não consegue entender a Cristo, ela pode simplesmente se tornar um livro de autoajuda, ela pode se tornar um livro de motivação pessoal. Eu conheci uma igreja nos Estados Unidos com 50 mil pessoas. Meu filho ficou um mês estudando inglês lá e eu levava ele nesse culto, 50 mil pessoas. Uma palavra de 20 minutos todo domingo. Uma palavra que você não ouvia falar de morte, que você não ouvia falar de pecado, que você não ouvia falar de transformação de vida, mas que levava as pessoas a um êxtase de motivação. Então você pode usar a Bíblia para aquilo que você quiser. Toda heresia nasce da Bíblia. Agora, se você tem uma compreensão do Espírito, que foi da mente que concebeu essas Escrituras, daí você entende que o maior propósito da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é revelar Cristo. Amém. Você vê Cristo do Éden à Nova Jerusalém. Então nós precisamos começar a compreender o que nos faz estar aqui e nos reunir juntos. Qual a razão e qual o alvo que nós temos para os próximos 4 anos como igreja, como avivamento? Qual a nossa responsabilidade com cada pessoa que chegar sobre esse lugar? É sermos motivadores das pessoas? Ou levarmos essas pessoas à estatura de Cristo? Por isso que Paulo escreve aos Efésios e fala: Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, pastores, evangelistas e mestres. Para quê? Para que nós tenhamos títulos e uns sejam melhores que os outros? Não, para o aperfeiçoamento dos santos, até que todos cheguemos à estatura do varão perfeito. Ou seja, o projeto de Deus para os ministérios trabalharem em conjunto é edificar pessoas, é levar pessoas a uma maturidade em Cristo. Aleluia. Agora, será que nós hoje como igreja entendemos que igreja relevante é o que leva a pessoa à maturidade, ou uma igreja que tem bastante gente reunida? Quantas vezes eu fui convidado para pregar em lugares e falei assim: nossa, você vai lá é uma igreja relevante. Eu falei: por quê? Nossa, lá eles têm 10 mil membros. A gente começou a chamar sinônimo de relevância a quantidade de pessoas. Quando Deus olha para a terra, o que é mais relevante para Deus? A igreja, o corpo de Cristo ou o mundo? O que você acha? Quando Deus olha para a terra,
Ele semeou seu filho como uma semente incorruptível para colher outros. Ele foi primogênito de muitos outros. Deus olha para a terra e o que mexe com Deus é Cristo. Não são seus olhos azuis. É o Cristo que habita em você. Aleluia. Então quando Deus olha para a terra, Ele olha para a igreja. A igreja é o governo de Deus sobre a face da terra. Agora, quem é a maior quantidade? Os ímpios ou a igreja? Agora, para nós, para a igreja, nós continuamos achando que é relevante a quantidade de pessoas. Nós não conseguimos entender como Jesus. Alguém acha que tem algum pregador à altura de Jesus? O cara que transportava a vida de Deus, a primícia disso, e ele chega e dá um discurso para Nicodemos numa madrugada, para uma pessoa. Ele fala com uma samaritana desprezível pelos judeus, e dá uma palavra sobre o que é adoração, que até hoje os ministros de louvor da igreja não entenderam o que é adoração. Mas aquela mulher, uma samaritana, entendeu que a adoração não se trata de um lugar físico, que a adoração não se trata de algo ambiental, que a adoração não é um dos 5 ministérios, que a adoração não é música. A adoração é algo que acontece no espírito quando há verdade. Para quem que ele falou isso? Para uma pessoa desprezível. O que eu quero te levar a compreender nessa noite é o que de fato é relevante para Deus. As coisas que se veem, as coisas que seduzem, ou as coisas que não se veem, as coisas escondidas, muitas vezes desprezadas. Nós precisamos libertar essa geração da ignorância, dessa futilidade. Nós temos uma responsabilidade grande para esses dias. E se nós queremos conhecer a Cristo e o poder da ressurreição, nós precisamos entender o que Paulo escreveu aos Filipenses. Capítulo 3, versículos 10 e 11, ele diz assim: para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição, eu preciso me comunicar com as suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu posso chegar na ressurreição dos mortos. Sabe o que Paulo está falando? A morte de Cristo não foi substitutiva. A morte de Cristo não foi para te poupar. A morte de Cristo foi para te incluir. Nós ensinamos desde criancinha para as nossas crianças nas escolas dominicais da vida assim: olha, Jesus morreu no teu lugar. Nós cantamos canções que falam: Jesus morreu no teu lugar. Não, Ele não morreu no teu lugar. Ele morreu a morte que você não poderia morrer, porque um pecador morrer não aconteceria nada. Mas um santo morrer e incluir na sua morte um pecador poderia produzir vida. Então Ele não te poupou da morte, Ele morreu para te incluir na morte dele. É necessário que você morra. Glória a Deus. É necessário que você se renda. É necessário que você o conheça como caminho, como verdade, como vida. E eu queria concluir dando um exemplo que eu acho que fica fácil de nós compreendermos melhor essa história. Aqui em Curitiba vocês gostam de pêssego em calda? Hã? Eu gosto de pêssego. Eu gosto de pêssego em calda também. Você coloca creme de leite, irmão, você que fez assim, você coloca creme de leite no pêssego em calda, fica melhor ainda, não fica? Você põe o pêssego, põe o caldinho do pêssego e joga um creme de leite em cima, uma colherada assim, ó. É de Deus, não é? Eu também acho que o pêssego em calda foi criado nos céus, daí alguém trouxe a existência o pêssego em calda. Agora, como que você compra o pêssego em calda aqui em Curitiba? Não sei se é diferente, então até vem uma lata. E daí, quando você vai comprar uma lata, você encomenda a lata, você fala assim, aí você, irmã, que você é casada, é seu esposo? Daí você fala para o seu esposo assim: olha, amor, eu queria que você comprasse um pêssego em calda. Você vai passar no supermercado, compra um pêssego, mas compra a lata mais bonita que tiver. Tem uma lata que eu acho que é a da Sica, que tem até uns detalhes dourados, ela é linda, compra essa lata. Daí o cara vem, maridão, bonzão, traz a lata que você pediu. Daí você pega aquela lata e põe em cima da televisão. É assim que faz aqui em Curitiba, né? Você põe em cima da televisão e fala assim: ninguém mexe, porque essa lata é linda, eu quero deixar ela aqui de
enfeite. Eu amo o pêssego em calda que vem nessa lata. Você faz assim aqui? Por que você não faz assim? Porque você comprou o pêssego pelo pêssego, não pela lata. Então daí vamos para a segunda etapa, já que aqui está igual lá. Você tira o pêssego em calda, a lata de cima da televisão, põe na mesa. E daí você pega um instrumento muito legal, que foi criado na idade da pedra, para abrir a lata, que se chama abridor de lata. Você já viu coisa mais pré-histórica? Em dias de telefone touch, de inteligência artificial, você continua abrindo lata com abridor de lata. Aquele instrumento pré-histórico. Eu acho que ele continua existindo só para servir para mim de exemplo, cara. Porque daí, se tem uma coisa que não é delicada, é o abridor de latas. Ele não tem delicadeza para abrir. Você taca ele na lata e a primeira coisa que ele faz é rasgar a lata. Daí você, quando viu a lata da Sica dourada sendo rasgada, você começou a chorar. Você disse, não acredito que fizeram isso com a lata. Essa lata, alguém chora quando abre a lata do pêssego de calda? Por que você não chora? Você já está até salivando com vontade de comer pêssego de calda. Você não está nem aí com a lata. A lata é só uma embalagem exterior que carrega aquilo que você quer. Sabe, quando Deus criou você e criou a mim, Ele colocou a nossa vida numa embalagem externa que pouco proveito tem. Essa embalagem externa se chama homem exterior, mas Ele produziu um elemento para arrancar desse homem exterior aquilo que de fato Ele quer, que é o homem interior, que é a junção do Espírito Santo de Deus com o teu Espírito, que se mesclaram e se tornaram um, diz a palavra. Por isso Jesus orou em João e falou assim: Pai, eu não os peço que tire do mundo, mas que eles sejam um comigo, como eu sou um contigo. Há uma fusão do Espírito de Deus com o nosso. Isso é o nosso homem interior, e é isso que tem valor para Deus. E para que esse homem interior se manifeste, para que você tenha acesso ao pêssego em calda, você tem que rasgar o homem exterior. E para isso Ele providenciou algo tão pré-histórico quanto um abridor de lata, que se chama cruz. A cruz é o elemento que nos rasga por fora, para que o que há dentro de nós possa se manifestar. Mas sabe o que acontece conosco nos evangelhos do dia de hoje? Nós fugimos da cruz. Nós não estamos dispostos a viver os processos de morte. Aquilo que Deus quer matar, nós estamos inventando treinamento. Tem gente dando coaching para Adão. Vamos treinar o homem exterior. Vamos ajudar você a ter disciplina. Vamos ajudar você a conseguir controlar os seus instintos, para que você não caia em pornografia. Isso é impossível, porque a natureza adâmica, ela vai produzir de forma natural o fruto da sua raiz, que é o pecado. Não adianta você colocar camisa de força nos homens, pastores enfiados em pornografia, pastores enfiados em prostituição. Por quê? Porque estão usando a Bíblia como instrumento de coaching. Vamos treinar Adão. Diga assim: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Daí você repete: eu posso todas, mas não consegue. Esse é o pecado. Agora, quando a cruz entra em jogo e ela rasga, ela arranca Adão. Por isso que a Bíblia, quando o profeta anuncia a vinda de Jesus, ele fala: eis que o machado está posto à raiz. Por quê? Porque ia julgar a natureza da árvore do conhecimento do Éden, aonde Adão caiu. Essa natureza adâmica tem que ser arrancada, e daí Cristo assume o governo da tua vida. E daí você entra em um outro campo jurídico. Por isso que Paulo escreve aos Romanos e fala assim: já não há mais a lei do pecado e da morte, mas a lei do espírito e vida. Se você sai de um ambiente jurídico e entra em outro, você não está mais sujeito àquilo que te governava. Há uma nova lei, há um novo pacto, há um novo governo, aonde você se inclui e você não tem mais o domínio do pecado governando o teu corpo. A gente não consegue compreender o poder da nova aliança. Sabe, irmãos, eu fui para o México esses dias com a minha esposa pregar para casais, e eu estava falando sobre isso. Eu tenho 20 anos de casado. Eu não sou um super-herói da fé, mas eu nunca tive os meus olhos voltados e observando uma mulher com nenhuma outra intenção no meu coração. Porque eu sou melhor que alguém? Não. Porque a minha natureza adâmica foi arrancada. Eu não luto mais contra o pecado. Daí você fala assim para mim: você não peca? Não, posso pecar como um acidente de percurso,
ficar bravo com alguém e tal, mas o pecado já não habita em mim. Você vê uma pessoa passar a vida inteira dentro da igreja lutando com o mesmo pecado, tem algo errado. É um problema de natureza. E eu estava lá no México com a minha esposa falando sobre isso, e nós pegamos um carro e fomos dar uma volta na cidade. E eu cheguei num cruzamento que tinha 2 placas, eu já achei estranho. Normalmente você olha, tem uma placa. Tinha 2 placas, eu não sabia nem qual eu obedecia. Uma estava escrito Uno por Uno e a outra Alto. Eu falei, o que eu faço, cara? Você olha Uno por Uno e Alto. Eu falei, o que é isso, cara? No Brasil, Alto poderia ser o quê? O que você não guarda para você e fala assim, Alto? E Uno por Uno. Eu olhei bem devagar para um lado, para o outro, não estava vendo ninguém, passei. E daí me veio um filme na cabeça. O que aconteceria se eu tivesse olhado para um lado, para o outro, e quando eu fosse passar, viesse um carro em alta velocidade e desse no meio do meu carro? Daí o carro todo batido, destruído. Daí chega policial, o tal mexicano lá, bravo comigo. Daí eu desço do carro. Falo assim, ô hermano, perdóname, eu sou brasileiro, não conhecia a placa. Então o cara ia lá para mim e falou assim, como bom mexicano, que benção, você é brasileiro, irmão, você não conhecia as leis do México? Ah, então tá tranquilo, você não conhecia. Daí o policial olharia para o dono do carro e ia falar assim, cara, ele não conhecia a lei aqui do México. Então tranquilo, pode ir, você destruiu o carro do irmão, o seu carro também, mas não tem problema porque você não conhecia. Quantos acham que aconteceria dessa forma? Sim ou não? Por que não? Porque a minha ignorância não me livra da penalidade. Porque o meu desconhecimento da lei não me priva da consequência de não cumpri-la. Se eu mudei de ambiente, eu tenho que compreender o ambiente onde eu entrei. Aleluia. Se eu entrei numa nova realidade jurídica, eu tenho que respeitar essa realidade onde eu entrei. A igreja transicionou do antigo para o novo pacto, da antiga para a nova aliança, entrou num novo ambiente jurídico. Nós não tratamos mais com Deus externo, Ele habita em nós, mas nós desconhecemos essa realidade. Nós continuamos fazendo mescla de uma realidade que Davi viveu com a realidade que nós vivemos. Nós continuamos tratando assuntos que os profetas tratavam no Antigo Testamento, porque viviam num pacto antigo, num sistema de lei diferente do que o que nós estamos hoje. O véu do templo já foi rasgado. Ele fez para si um reino de reis e sacerdotes. Já não há mais separação de clero e leigos. Há uma responsabilidade sobre você, porque você porta a Cristo. Glória a Deus. E nós ainda continuamos vendo uma igreja dependente de pastores. Olha, eu acho que tem um demônio na minha casa, vou chamar um pastor para orar. Ora você! Você é cheio da presença de Deus para manifestar a Cristo, e não para viver na dependência de um homem. Glória a Deus. O nosso desconhecimento não nos livra da penalidade. Sabe, nessa noite eu quero orar contigo, porque eu creio que os próximos 4 anos vocês entram num tempo de maturidade como igreja. Essa é uma casa profética, ela nasceu de forma profética. E um profeta, ele tem que ter a capacidade não de falar, eis que te digo, o Senhor vai te dar um carro novo. Não, ele tem que ter leitura de ambiente, discernimento de estação. Tem que conectar passado e futuro, entendendo a realidade presente. Nós somos pontos geracionais e precisamos entender para onde nós estamos indo. Isso é dar destino, isso é papel profético. E essa igreja está estabelecida nessa cidade como um sinal profético. E para isso Deus precisa levantar homens e mulheres maduros, que não sejam abalados pelas coisas visíveis, mas estejam inabaláveis na sua fé e na esperança da glória que habita em nós. Olha para quem está do teu lado e diz: não importa o que está acontecendo fora, importa em quem você está se tornando em meio aos processos de fora. Vamos nos colocar de pé. Glória a Deus. Aleluia. Felipe, você tem um livro aí para mostrar para eles? Felipe vai ficar com esses poucos livros. Quem quiser mais, tanto do primeiro como do segundo,
No meu Instagram tem um WhatsApp que você pode encomendar, a gente envia para vocês aqui. Esse aqui é o livro novo, Cristo de Dentro para Fora, o Poder da Ressurreição. A capa é uma cápsula onde está escrito Cristo, porque de fato é isso que acontece no Espírito. Cristo está encapsulado em nós, e nós precisamos manifestar esse Cristo, rasgar essa cápsula. E como a vida de ressurreição é uma nova vida, nós precisamos reaprender a viver. Você sabia disso? Quando você recebe uma nova vida, você tem que reaprender a viver. E esse livro trata de todo esse processo de reaprender a ver o mundo, a entender a igreja e a entender a responsabilidade que eu tenho, que o Senhor gerou nesses últimos anos. Então, se você quiser, nós temos 5 lá atrás, mas você pode encomendar pelo WhatsApp, tá Cristiano Miranda AB, Instagram, Facebook, você pode entrar lá e mandou no WhatsApp da Secretaria da Igreja do Sonho de Deus, eles te enviam aqui, amém? E eu quero orar com você nessa noite. Aleluia, glória a Deus. E eu quero saber se há em você nessa noite a disposição de se render. Certa vez chegaram para Jesus e falaram assim: Senhor, o que nós podemos fazer para realizar as obras de Deus? Sabe o que Jesus respondeu? Que creiam naquele que Ele enviou. Jesus não falou: vocês não têm que fazer nada. No processo de Cristo ser formado em nós, não se trata do que eu faço, se trata do tanto que eu me rendo, glória a Deus, do tanto que eu me disponho a me entregar, do tanto que eu tenho disposição de renunciar ao meu eu, aleluia, para que a vontade dele se cumpra em mim. Essa noite eu quero orar por você que tem disposição e falar assim: apóstolo, eu entendi essa mensagem, eu tenho sofrido por coisas que são temporais e terrenas, mas eu quero entrar nessa realidade do Espírito. Quando Paulo diz que ainda que o exterior possa ser consumido, o interior permanece, crescendo de glória em glória. Eu quero entrar nesse lugar onde os meus olhos espirituais sejam abertos. Quando Paulo chega diante do rei Agripa, ele fala assim: ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Para Paulo acessar a visão celestial, ele teve que ser cegado de uma visão natural. Pode ser que Deus tenha que arrancar a sua visão das coisas que te seduzem, para abrir os teus olhos espirituais nessa noite. E se você deseja entrar nesse nível, eu quero te dizer: bem-vindo, isso é o cristianismo. Se você deseja isso, saia do seu lugar, vem aqui à frente, vamos orar juntos. Aleluia. Shekarabashori andarabas.